A maior tentação do cristão é conhecer a misericórdia de Deus, mas não ser capaz de participar dela, de se alegrar nela. Senhor, ensina-nos a orar. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 11, versículos do 1 ao 4. Meus irmãos e minhas irmãs, agora, desta homilia, deste dia, da liturgia desta quarta-feira da 27ª semana do Tempo Comum, nós somos convidados a mergulhar na profundidade da oração. Esta arte sublime de tecer uma relação íntima entre a nossa humanidade frágil e a impalpável, mais real presença de Deus. A nossa reflexão hoje se inicia com a sede perene de um discípulo anônimo. Senhor, ensina-nos a orar. Esta não é uma mera curiosidade, mas um grito da alma que busca entender a essência da intimidade que une o Filho ao Pai e que nós, por graça, somos chamados a partilhar. A oração do Pai Nosso, na versão mais concisa, mais resumida do Evangelho de São Lucas, dos versículos 2 a 4, transcende a mera fórmula litúrgica. Ela se apresenta como a forma primordial de toda oração. Ela nos revela o cerne do nosso relacionamento com Deus e, consequentemente, a medida do nosso relacionamento com o próximo, que é, por essência, nosso irmão. No coração dessa oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a pedir, eu diria com uma eloquente redundância, o pão de cada dia. Dai-nos cada dia o nosso pão cotidiano. São Lucas capítulo 11, versículo 3. A palavra grega aqui, epiousios, é de uma riqueza teológica fascinante. Traduzida como cotidiano ou de cada dia, seu sentido é mais profundo. Os padres da igreja, como Tertuliano e São Cirilo de Jerusalém, já debatiam se esse texto se referia ao pão material que sustenta o corpo ou ao pão supersubstancial, da Eucaristia, o próprio Cristo, o pão vivo descido do céu que nutre a alma. A vida cristã, a teologia cristã ao longo dos séculos nos ensina a abraçar ambos os significados. É o alimento que nos sustenta fisicamente e a palavra e a Eucaristia que nos fortalecem espiritualmente. Observe que não se trata apenas de garantir a saúde do corpo, mas quando nós rezamos e pedimos o pão de cada dia, nós também pedimos aquela tenaz força do amor, a força de amor que nos capacita a colocar o bem do outro acima das nossas próprias exigências. É a providência divina que nos sustenta em todas as dimensões do ser. É um alimento que não é apenas para nós, mas para que possamos ser alimento para os outros. Imediatamente após a oração, nos conduz ao mistério do perdão. O texto do Pai Nosso, aqui em São Lucas, vai nos dizer: e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo aquele que nos deve. São Lucas capítulo 11, versículo 4. Aqui, pecados é a transliteração grega de opheilemata, que literalmente significa dívidas. O verbo perdoar, aphiemi, que quer dizer deixa ir, liberar. Nós vemos aqui que não pedimos o perdão porque já perdoamos, como se fosse uma barganha. Longe disso. Nosso perdão não é a causa da misericórdia de Deus, mas o sinal de que compreendemos a natureza gratuita e universal de seus dons. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós perdoamos, não fazemos a Deus um favor, mas nós nos tornamos capazes de receber a sua graça. O Catecismo da Santa Igreja Católica, no número 2840, ecoa essa verdade, nos afirmando que nossa oração só é eficaz se for animada por um amor que perdoa. Nossa oração só é eficaz se for animada por um amor que perdoa. Eu gostaria de apontar para os dois extremos que emolduram, assim posso dizer, essa oração
do Pai Nosso. No versículo 2 nós temos a palavra Pai e no versículo 4 a palavra tentação. Entre a confiança ilimitada no Pai e aquela obstinada desconfiança que a tentação revela em nossos corações, reside a ineliminável tensão de nossa jornada de fé. Do grego, peirasmos, que é tentação ou prova, não é um convite de Deus ao mal, mas uma permissão divina para que nossa fé seja purificada e fortalecida, para que a confiança filial se aprofunde. É nesse ponto que a figura do profeta Jonas, na primeira leitura, se torna um espelho para a nossa própria alma. Jonas, dilacerado entre o reconhecimento da paternidade divina e sua própria reticência, exclama: eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas capítulo 4, versículo 2. As palavras hebraicas que descrevem a essência de Deus aqui são Hanam, que é ser gracioso, Rahum, compassivo, e Hesed, que tem o amor filial e constante. É o Deus gracioso, compassivo, de amor fiel, leal. O profeta Jonas conhece a misericórdia de Deus intelectualmente, mas luta para vivê-la sua maior tentação. É conhecer a misericórdia de Deus, mas não ser capaz de participar dela, de se alegrar nela. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não castiga Jonas por sua relutância, mas o conduz a uma experiência que o confronta com seus próprios sentimentos. Jonas sente compaixão pela mamoneira que lhe dá sombra e depois seca. O verbo hebraico hus, que significa ter pena, compaixão, Deus então questiona: tu te compadeceste da mamoreira, por cujo trabalho não te esforçaste, nem a fizeste crescer, que uma noite nasceu e em uma noite pereceu? E não me compadecerei eu de Nínive, aquela grande cidade em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Através de uma planta efêmera, Jonas é forçado a reconhecer a profunda e universal compaixão de Deus por todas as suas criaturas. Talvez, como Jonas, a piedade de Deus ainda esteja pouco enraizada em nossos corações. Por isso, precisamos pedi-la a cada dia, aprendendo a permanecer com confiança no ato da oração filial. Nós não podemos nos permitir ser paralisados pela tentação de crer que a providência do Pai seja inferior ao desejo de vida que arde em nós. A verdade de nossa oração e de nossa vida não pode se expressar apenas em nosso exclusivo interesse. Ela deve ser sempre também em favor daqueles que, como nós, Deus considera sua alegria. Todas as gentes que criaste virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, para dar glória ao seu nome. É o que nos fala o Salmo 85, 86, versículo 9. Que a nossa oração seja um eco deste salmo, um clamor pela piedade que nos abre ao amor universal de Deus, que nos permite superar nossa obstinada desconfiança e nos lançar na confiança infinita do Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, que a cada Pai Nosso possamos verdadeiramente pedir e receber essa piedade, nos tornando assim, por graça, reflexos da infinita misericórdia divina. Uma santa quarta-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.